Hoje eu vou fazer um alerta muito importante para você. Nunca faça isso quando você for dimensionar um condutor. Esse é um erro muito comum que muitos eletricistas fazem e que dá muito errado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leônidas Borges, embaixador aqui do canal Obra é Compromisso, e é um grande prazer ter vocês aqui acompanhando os nossos vídeos. E para melhorar mais ainda, eu quero te convidar para se inscrever no canal. Vai aqui embaixo, inscreva-se no canal, também clica no sininho e seleciona todas para você ser notificado de todos os vídeos que forem publicados por aqui. Combinado? Então olha só, pessoal, hoje nós vamos falar sobre dimensionamento de condutores. É um pouco complexo, mas eu vou deixar bem simples aqui para ser muito mais fácil para você. Nunca faça isso quando você for dimensionar um condutor. Esse é um erro muito comum da maioria dos eletricistas. O que você não pode fazer quando você for dimensionar um condutor? É usar essa bendita dessa tabelinha. Esse aqui é o pior erro de todos. Todo mundo acho que conhece essa tabelinha, né? Ah, o cabo 1,5 suporta 15 amperes, o 2,5 25, o 4 28, o 6 36, o 10 50 amperes. Não é assim que funciona. Isso aqui é uma tabelinha de referência, mas nem sempre o condutor 2,5 suporta 25 amperes. Dependendo da condição, ele pode suportar 30. Dependendo da condição, o condutor 2,5 não suporta nem 10 amperes. Então não é sempre que essa tabelinha vai funcionar. Então o que eu te aconselho? Calcule, faça o cálculo de capacidade de condução de corrente. Como é que faz isso? Eu vou te mostrar aqui, ó. Esse é o correto, fazer o cálculo de capacidade de condução de corrente. Como eu falei aqui, em cada situação o condutor tem uma capacidade diferente. Várias coisas aqui atrapalham a condução de corrente. Então sempre que eu vou dimensionar um condutor, eu preciso fazer isso. Combinado? Tudo isso aqui está baseado na norma NBR 5410, porque é ela que tem competência e nos orienta como é feito as instalações elétricas residenciais, industriais e comerciais. Vamos ver, a primeira coisa que eu preciso fazer, identificar o circuito. Qual é o circuito que eu quero dimensionar? Aqui eu peguei um circuito monofásico, onde eu tenho uma fase, um neutro e um aterramento. Beleza. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso estipular qual a corrente que eu preciso nesse circuito. Aí você coloca um valor específico lá. Eu não vou nem colocar nenhum valor aqui para não induzir vocês ao erro. Eu quero explicar como que é feito, beleza? Então eu sei que eu preciso uma certa corrente passando esses condutores, mas não sei qual condutor suporta. Então nós vamos ver isso. Primeira coisa que eu preciso fazer é identificar o método de instalação e o método de referência. O que é o método de instalação e o método de referência? É como está instalado esses condutores, porque a gente tem vários modos de instalação. Eu posso instalar ele em perfilado, eu posso instalar em eletrocalha, eu posso instalar, por exemplo, dentro de um eletroduto de sobrepor, eu posso instalar dentro do eletroduto na parede, tem vários, posso instalar no solo, subterrâneo, então tem vários modos de instalação e cada um desses módulos tem uma capacidade de condução de corrente específico. Aí o que eu faço? Como que eu vou identificar isso? Aí eu preciso recorrer à tabela 33 da norma NBR 5410, que eu vou te mostrar aqui, ó. Eu vou te mostrar uma delas, tá aqui. Eu vou te mostrar uma parte, que é a primeira parte da tabela 33, onde tem aqui, ó, os métodos de instalação. Então tem o número de instalação, deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui eu tenho o número de instalação, né? Então esses aqui são os números, beleza? Aí eu tenho o esquema ilustrativo, que é esse aqui, ó, onde ele me mostra como que é. Ele tem um desenho simples ali, me mostrando como é feito essa instalação. E aqui eu tenho a descrição. Por exemplo, esse primeiro aqui, ó, condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolada. Então, quando essa instalação segue essa descrição aqui, ela é um método de referência A1. Aí eu quero que você preste bem atenção. Então vamos colocar aqui, ó, método de referência que nós vamos usar nesse modelo aqui, ó, vai ser o A1. Só para ter um exemplo. Nossa, parecem dois, né? A1, beleza. Só para a gente ter um exemplo.
Então eu já identifiquei. Você vai pegar na tabela, tem mais 4 folhas dessa aqui. Aqui eu estou te mostrando a primeira, tem mais 4. Então você vai pegar essa referência para você entender qual é o método de instalação. Estou com a referência na mão, qual que é? A1. Agora eu preciso ver a capacidade de condução de corrente. Para isso, a norma nos dá a tabela 36, que é essa aqui que está aparecendo para você. Eu vou pedir para os editores colocar aí, aparecendo para você. Aí o que eu tenho nessa tabela 36? Olha só, aqui nesse caso é para cobre, condutores de cobre, ok? E essa tabela ela tem a referência da temperatura ambiente 30 graus, que é o que ela considera neutro. 30 graus é isso aqui, beleza? Então vamos entender aqui como é que funciona essa tabela aqui, ó. Primeiro, eu preciso identificar qual é o método de referência, que ela está aqui em cima aqui, ó. Tem o A1, A2, B1, B2, C e D. Cada um é um estilo de instalação. Então, lembrando, você vê qual o tipo de instalação, identifica o método. Agora, com o método identificado, eu vou descobrir qual é a capacidade de condução de corrente real desse condutor. Vamos lá. Já descobri. Nosso caso aqui, ó, é o A1, que é o que a gente pegou como referência lá. Beleza. Linha de baixo. Agora nós temos o número de condutores carregados. Ele está perguntando aqui, ó, eu tenho, dentro do método A1, eu tenho 2 condutores carregados ou 3 condutores carregados. Qual que é? Eu vou identificar conforme meu circuito. O circuito que eu quero dimensionar, ele tem uma fase, um neutro aterramento. Aterramento, ele passa corrente elétrica? Não, ele não passa, então não é um condutor carregado. A fase é um condutor carregado? Sim, porque ela passa corrente elétrica. No caso de instalação residencial, normalmente o neutro também é considerado condutor carregado. Então, para resumir, é mais complexo que isso, mas para facilitar, sempre na instalação elétrica residencial, o neutro é condutor carregado. Então, tem neutro, conta como condutor carregado. Então, nesse circuito, são quantos condutores carregados? 2. Então, vamos ver aqui, ó, número de condutores carregados, 2. Fechou. Agora, eu tenho 2 maneiras. Eu posso calcular baseado numa corrente, que eu citei no início, ou baseado num condutor. Se eu tenho uma corrente assim, ó, preciso um cabo para suportar 50 amperes. Aí eu vou aqui e procuro qual é o condutor que vai suportar 50 amperes. Mas pode ser que eu tenha o contrário. Eu tenho um condutor aqui, sei lá, de 25 milímetros e eu quero saber qual a corrente que ele suporta. Então eu vou olhar aqui também. Nas 2 condições eu uso essa tabela. Aqui, ó, é a tabela, é a parte em milímetros, que aqui vai de 0,5 a 95, na norma tem até 300 milímetros, mas eu não preciso te mostrar aqui. E aqui, ó, é a corrente. Então, se eu preciso saber a corrente, eu pego aqui. Um exemplo, eu quero um que suporte 15 amperes. Eu vou pegar o de 19,5 aqui, ó. Então, 19,5, sempre uma corrente a mais. Por quê? Porque o de 14 é pouco, 14,5. Então, qual seria o condutor? 2,5. Olha aqui, ó. 2,5 suporta 19,5, ou seja, mais do que 15 amperes que eu preciso, tá ótimo. Poderia usar 1,5? Eu não aconselho, porque se você já precisa de 15 amperes, 1,5 vai ficar sobrecarregado. Então é assim que funciona. Então já tenho o método de referência, já estou usando a tabela 36. Vamos imaginar aqui que eu preciso um condutor que suporte 30 amperes. Então vamos ver aqui quem que suporta 30 amperes. Eu tenho aqui, ó, 26 amperes, o cabo 4 milímetros, não vai dar. Então o que eu preciso fazer? Qual que é o próximo? 34 amperes. Lembre-se que eu estou seguindo a referência aqui, ó, porque são 2 condutores carregados. Então, 34 amperes, que é a próxima corrente superior, eu tenho condutor 6 milímetros. Então, nesse exemplo que eu estou te mostrando, eu preciso de um condutor de 6 milímetros que ele vai suportar até 34 amperes. Beleza, então eu já sei aqui, ó. Pessoal, eu vou colocar aqui só uma referência, só para você ter uma noção, ó. Os 6 milímetros suporta, nessa condição, 34 amperes por enquanto. Isso aqui não é final ainda. Por quê? Lembra que aqui a gente tem uma referência de 30 amperes? Se no local da instalação for 30 amperes, tá ok, beleza, fechou. Agora, se no local da instalação é maior ou menor, eu tenho que corrigir isso aí. Então eu vou para a tabela 40, que aqui começam os fatores de correção, que eu vou corrigir ou para cima ou para baixo. Então o fator de correção, o primeiro é de temperatura, que está lá na tabela 40, que vai aparecer para você aí, ó.
Temperatura. Aqui eu tenho dois casos, temperatura ambiente e no solo. Ambiente, se eu for colocar no ambiente, se for subterrâneo, aí eu calculo a do solo. E tem dois aqui, ó, quando é isolação em PVC ou EPR ou XLPE, que é um KV, né? Então ele tem isolação dupla, ele é diferente um pouquinho. Aí o que eu posso prestar atenção, que eu preciso prestar atenção? Vamos imaginar que eu estou usando PVC. Vamos imaginar que a temperatura ambiente no local lá que eu estou colocando não é 30 graus. Se for 30 graus, já está certo o fator de correção de temperatura. Mas vamos colocar que lá é mais quente. Vamos colocar que é 40 graus. 40 graus, então tem que fazer calcular o fator de correção. Eu multiplico essa corrente aqui, ó, de 34 amperes, eu multiplico por 0,87. Deixa eu ver se eu acho a calculadora rapidinho aqui. Aqui não tem. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos lá. Então eu tenho 34 amperes, que é a corrente inicial, multiplico por 0,87. Então agora a corrente que ele suporta de 34 amperes passou para 29,58, 29,5. Vamos arredondar aqui. Ó, já perdemos aqui quase 5 graus por causa da temperatura. Beleza, então lá no local a 40 graus eu calculei isso aqui. Qual que é o próximo passo? Já sei aqui. Agora o próximo passo é o fator de correção por agrupamento. Olha só, se dentro do eletroduto que eu estou utilizando só tem esse circuito, top, está resolvido. Você parou por aqui, porque o próximo é o fator de correção por agrupamento. Não tem agrupamento, é essa corrente aqui, ó. Ah, mas e se no local for 30 graus? Então é essa corrente aqui que ele suporta. Tá, mas e se dentro do eletroduto tem mais, vamos dizer, 2 circuitos? Esse e mais 2. Então vou usar a tabela 42. Ela diz assim, ó. Aqui ela tem a forma de agrupamento, ela descreve ali. E aqui diz o número de circuitos. E aqui ela diz, ó, o número de circuitos a mais. Então vamos ver aqui, ó. Nesse exemplo aqui é 2. Então aqui, ó, 2 circuitos a mais. Vou pegar no primeiro aqui, ó, exemplo. Eu tenho que multiplicar por 0,80. Então de 29,5 multiplico por 0,80. Eu vou ter uma corrente de 23,6 amperes. Vamos arredondar? 23,5 amperes. Então olha só, aqui ó, eu perdi praticamente 10 graus no inicial. Vamos ver aqui, ó, 6 milímetros. Na situação que nós estamos vendo, o 6 milímetros suporta quanto? 23,5. Olha na tabela os 6 milímetros, 36. Você acha que vai dar caca ou não vai? Com certeza vai dar problema. Por quê? Porque se eu pegar a tabela diz que é 36, só que a tabela pega um modo de instalação qualquer e não coloca os fatores de correção, não calcula a capacidade de condução de corrente, ou melhor, ela é baseada nessa capacidade, mas numa situação específica, e às vezes aqui eu estou utilizando é diferente, então por isso que eu tenho que seguir toda a sequência para poder fazer esse dimensionamento. Então aqui você viu que deu uma diferença muito grande, ó, 34 amperes que era o inicial, aqui 36, não deu tanto. Vamos corrigir aqui. Corrigimos pelo fator de temperatura, virou 29,5. E depois pelo agrupamento, 23 graus e meio. Então, para você ver como não podemos nunca utilizar essa tabela aqui. Nós precisamos calcular conforme o nosso modo de instalação. Lá no local, eu tenho que olhar as características e fazer todos esses cálculos. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, coloque aqui embaixo se sobrou alguma dúvida. Forte abraço e até o próximo vídeo.